Bem-vindo a todos, aqui é o Ponto Cult. Tem gente de primeira vez aqui. Então eu tenho que fazer a minha introdução. Quem está aqui já frequenta, já está cansado de saber. Mas para quem não conhece, aqui é a Sociedade da Ciência do Sentir, cuja presidente é a Beatriz Breves, são palestrantes de hoje. Hoje é o primeiro encontro cult do ano. É ela que vai fazer essa abertura, falando do eu sensível. E é uma sociedade que propõe o estudo e o resgate do sentir e suas aplicações na nossa vida prática. O que está faltando eu falar? Meu nome é Socialiris. Aqui tem o Ciência Cult, que o Ciência Cult é divide em encontro cult, cine cult e expressão cult. Isso, faz atividades culturais. Todas sempre uma sexta-feira, só uma sexta que não, né? Mas uma sexta do mês tem o encontro cult, outra sexta tem o cine cult, que é o Milton, inclusive, quem coordena, e tem o expressão cult, que é o Wagner com a Regina, que não está podendo agora estar aqui. E que coordena, aí tem uma parte da arte, né, que se fala da arte, depois tem um trabalho de fazer arte, enfim, fazer arte. Próximo é Van Gogh e... Arthur. E o próximo filme? É o Lado Bom da Vida. Exato. E aí a gente vai, e o próximo encontro cult do próximo mês é o Sexo e Política. Sexo e Política. É isso aí. Então, é isso aí. Já fiz a propaganda. Isso, com José Meireles, psicólogo também. É sempre assim, primeiro, segundo, terceiro, Mais ou menos. Segunda, terceira e quarta. Em princípio, sim, mas quando tem um feriado, às vezes desloca. Mas está aqui, olha, a gente fez para o ano todo, todas as datas do ano, a gente tem mais fácil. Quem não tiver, vai tirando, vai passando, por favor. O livro de presença também está rodando, quem não assinou, por favor, assine. E eu acho que Beatriz pode começar, porque já são 4h15, já deu muita tolerância de praxe. Eu vou só atrapalhar um pouquinho, que eu vou pegar água bem-vinda. Eu vou pedir o seguinte, eu vou falar, mas a pior coisa do mundo, na minha opinião, né, ou uma das piores coisas, que tem coisa pior, é uma pessoa falando em todo lugar. Assim. Então eu peço que me interrompa. Pode falar, pode perguntar, apesar daqui o modelo ser primeira hora, uma parte teórica e depois uma parte conversa, enfim, mas eu vou quebrar um pouco a dinâmica e pedir que me interrompam. Qualquer dúvida, qualquer coisa, me interrompam e não tem problema, a gente bate papo, né? Enfim. Bom, a primeira coisa que eu pesquiso a ciência do sentir há 32 anos. Né? Então, ela é uma atividade que eu venho desenvolvendo, tem vários livros, enfim. Mas a primeira coisa que a gente tem, e hoje o seminário é em função do meu último livro, né? O Eu Sensível, que eu publiquei. E a primeira coisa que a gente tem que pensar, né, é que todas as áreas do conhecimento são importantes. De modo geral, se fala, a ciência é um conhecimento verdadeiro e absoluto. Ora, eu quero ver, né, uma pessoa fazendo um pastel em casa, né, quanto conhecimento precisa para se fazer um pastel, né, para sair bom um pastel, né? Você vai pensar nos antigos, os egípcios antigos, eles não tinham a ciência do modelo que nós temos hoje, eles viviam no pensamento mítico, no entanto construíram pirâmides, construíram um monte de coisa, de uma medicina avançada, com coisas que até hoje nós não conseguimos responder, eles tinham, claro que a gente também tem coisas que eles não tinham, mas enfim, então o conhecimento ele é amplo, ele não isso fica muito mais, na minha opinião, numa manipulação de poder, do que necessariamente o conhecimento. Então a ciência do sentir, ela propõe que o fé, mítico, científico, filosófico, senso comum, é que resume, é que une o conhecimento. Né? Então, mas se você quer realmente chegar ao conhecimento, para a ciência do sentir, esse é o convite. Por que eu estou abrindo com isso? Porque a gente aqui, é o convite que eu vou fazer a vocês. É sentir, contemplar e desconstruir o saber. Quer dizer, a gente tem que desconstruir nossas verdades, o que nós sabemos, para poder reaprender, reconstruir, e aí sim, pode até comparar uma coisa com a outra, e aí a gente vai aprimorando. Então hoje é um
convite a vocês de sentir, contemplar e de desconstruir. O que é um postulado? A gente fala, postulado. Postulado, na verdade, está aí até a definição que eu peguei, que eu achei interessantinha, assim, na internet mesmo, sem maiores pretensões, mas que traduz uma realidade. É uma sentença que não é provada ou demonstrada e por isso se torna óbvia, ou se torna um consenso inicial para a aceitação de uma determinada teoria. O postulado não é necessariamente uma verdade muito clara, é uma expressão formal usada para reduzir algo a fim de obter um resultado mais facilmente através de um conjunto de sentenças. O postulado é uma proposição que, apesar de não ser evidente, é considerada verdadeira sem discussão. Quer dizer, você tem uma ideia, você põe um postulado, faz um postulado, constrói um postulado, e depois é que você vai perseguir para ver se aquilo é, não é, como é que é, e as pessoas aceitam esse postulado e vão investigar junto isso. Está cheio de postulados a ciência. Se começa em cima de postulados, né, as ideias. Seriam o quê? Suposições? Sim, são suposições. Eu parto do princípio, por exemplo, que o sentir é o elemento universal do ser humano. Né? Eu parto do princípio, ele é um postulado da ciência científica. Eu parto do princípio. Né? É um conceito primitivo, porque eu não tenho como definir. Né? Mas todo mundo vai ter como ideia o que é o sentido. A mesma ideia. Né? Todo mundo vai entender o que é amor, raiva. Se eu disser, o homem primitivo sentiu raiva, todo mundo entendeu. Amor, todo mundo entendeu. Lá no Japão agora tem um japonês que está com uma dor psíquica, está angustiado, todo mundo entendeu o que esse japonês está sentindo. Né? Agora, se for pensar em termos de construção intelectual, aí já muda tudo. Né? Aí você já vai ter que conhecer a cultura, o lugar, enfim. A expressão do sentimento, desse sentir que pode variar, mas não o sentir em si. Né? Eu posso expressar minha raiva, tem lugares que quem está com raiva de repente vai matar o outro. Né? O outro simplesmente vai se recolher. Enfim, aí cada um com seu cada um. Né? Ao contrário da construção intelectual, que não é universal. Então, se eu tenho algo que é universal, constante, ele é daí que eu vou partir do princípio, né, para construir a teoria ligada ao ser humano, no campo da ciência. E o que aconteceu? Por mais interessante que possa parecer, é curioso que o ser humano abandonou o sentir. O sentir ficou relegado a segundo plano, relegado a segundo plano, foi tido como uma coisa menor, né? Principalmente na nossa cultura, né? O sentir, eu estou falando da cultura ocidental, certo? O sentir foi colocado como uma coisa, coisa de fraco, sentir, mulher que sente, mulher que chora, né? E até no Dia das Mulheres eu falei, o sentir está se resgatando porque as mulheres estão conseguindo resgatar os seus lugares, então o sentir está se resgatando. Mas, enfim, homem que é homem não chora, aquela coisa, eu falo sempre isso, pode ser até repetitivo, mas é um fato, quer dizer, quando se pensa em homem do futuro é sempre aquele frio calculista, e assim vai. E com isso a gente se afastou do sentir. Né? E, no entanto, a gente tem que entender o seguinte, sentir aí, né, a gente veio... Sentir inclui sensações e sentimentos. Eu sinto frio, senta aí. Tem lá atrás, eu sinto frio, eu sinto amor, eu sinto calor, eu sinto frio. São sensações e sentimentos. Quer dizer, o sentir ele engloba sensações e sentimentos dependendo do nível que você estiver experimentando aquilo. Então a gente percebe o mundo pelo sistema perceptivo, né? Então, você quer sentar aqui? Não estou. Senta aqui, o que você quer? O que você vê? Eu não vou sentar agora. Então, pelo paladar, a gente experiencia, sente o sabor. Pela audição, a gente experiencia, sente o som. Vocês estão sentindo o meu som, minha voz, né? O som que a minha voz está aí. Pelo tato, eu sinto o toque.
Isso é um sistema perceptivo. Pelo olfato, eu sinto o cheiro. Aí é que entra uma coisa, pela visão também. Eu sinto a imagem, eu sinto a visão. Porque a visão, cada um aqui está enxergando, é dentro da cabeça. É dentro do crânio, é lá no cérebro. Estamos sentindo essas imagens. Estamos processando e sentindo. E a visão engana a gente como se estivesse lá longe, fora. Não, está aqui. Então, a gente, por esse conjunto de sentimentos e sensações, é que também nós vamos adquirindo um sentimento de eu. Vamos tendo acesso ao mundo nessa experiência do sentir. Agora eu vou dar um break aqui e começar. Até o século XIX, o macrocosmo era o universo. O que é o macrocosmo? É o universo, a gente pode dizer que é do dia a dia, que os nossos sentidos alcançam, né? É o palpável, material, determinista, esse universo nesse nível. Né? Era compreendido como um modelo mecânico, o nosso dia a dia. A física, né? A física clássica, ela estudava o nível que os nossos sentidos alcançam, quer dizer, então era uma coisa mais direta, né? A matéria era tudo que ocupasse lugar no espaço. A energia não possuía massa e não ocupava lugar no espaço. Velocidade podia chegar a valores infinitos. O tempo era absoluto, espaço era absoluto e o universo era infinito. Quer dizer, isso é um paradigma de visão de mundo, né? Após o século XIX, você tem, no campo da física, a teoria da relatividade. Para quem não sabe, eu me graduei em física só para fazer essa pesquisa. Eu sou psicóloga, minha profissão é psicóloga, eu sou psicanalista, mas eu fui buscar a física para aprender com eles e me graduei para poder estudar. Então, depois do século XIX, o conceito de massa muda. Massa, energia, energia, massa. Espaço e tempo saem da condição de absoluto, passa à condição de relativos. A velocidade limite da natureza é a da luz, que é aproximadamente 300 mil km por segundo. O universo microcósmico toma uma importância que antes não se tinha, que é o universo quântico, do interior do átomo. Né? Nele não há condições deterministas, é tudo o mundo da probabilidade. É o nível que nossos sentidos não alcançam. E o universo teve um início, isso é um outro conceito, né, que foi com o Big Bang, que antes ele era considerado infinito, ele agora é considerado que teve um início com o Big Bang, e ele tem 11 dimensões, 10 de espaço e 1 de tempo. E ainda vai mais. A teoria das cordas, né, que além disso, que vem também propor uma nova estrutura de matéria. Então, se a gente for pegar o modelo, em 1803, teve lá o conceito de átomo, da Grécia, enfim, mas dentro da física, em 1803 você teve um modelo de uma bola de bilhar, depois passou ao modelo de pudim de passas, depois passou o sistema solar, também sistema solar, mas um pouco mais sofisticado, e hoje é uma nuvem eletrônica, e agora, mais do que isso, você tem as cordas vibrantes como estrutura da matéria. A teoria convencional tem por base elétrons e quarks como componentes fundamentais da matéria. A teoria das cordas sugere que cada partícula é, na verdade, uma corda vibrante. Vocês vão dizer, o que isso tem a ver com sentido? Calma, já vai fazer algum sentido. Tá? O que eu estou mostrando é que muito mais do que paradigmas, né, de visões de mundo, é o aprendizado que nós temos. O que hoje é considerado... Quero mostrar a vocês o que é a estrutura da matéria hoje.
Quer dizer, muda tudo, né? Quando você começa a ter essa teoria das cordas não é comprovar, aquela história, mas tem sido a mais aceita, ela tende a responder muitas questões até então não respondidas. E, em resumo, a gente pode dizer que houve uma mudança muito grande de visão de mundo, né? E o importante é que nós estamos falando, não estou falando aqui de física, não. Eu estou falando de paradigma, de visão de mundo, né? Muito mais do que conhecimentos restritos a alguma área do saber humano, esses são paradigmas de compreensão do universo. A física tem um campo dela, eu fico assim indignada quando o nego vai lá e pega os campos, porque isso é física quântica, não é nada disso. Você pode entender aquele aprendizado, aquela visão de mundo que aquela ciência está nos mostrando, e aí você pensar no outro campo, como é que você pode verificar aquilo ou construir algo em cima daquela visão de mundo. São paradigmas de visão de mundo. E segundo Kuhn, paradigmas são as realizações científicas universalmente reconhecidas que durante algum tempo fornecem problemas e soluções modelares para uma comunidade praticante de uma ciência durante algum tempo. Os paradigmas vão mudando. E nós vivemos uma mudança de paradigma do século passado para esse e já estamos entrando em outros. Não tem como escapar disso. É aí que o conhecimento evolui, é o tal do conhecimento, né, que a gente tanto almeja. Agora isso aqui é interessante, que eu quero mostrar a vocês o que é um paradigma. O que um paradigma é capaz de fazer com a gente. Beatriz, se os filhos poderem te interromper. Pode? Né? A hora que ela chegou, assim, até eu fiquei, me distraí um pouquinho. Você passou esse videozinho dessa teoria das supercordas ali, foi muito rápido. Você pode passar de novo? Eu não sei, eu achei assim, pra mim eu não consegui, eu fui lendo, não consegui. Eu não sei, eu acho que achei tão interessante, assim, porque eu acho que a mudança de paradigma é muito mais simples da gente entender do que a própria física, né? Olha só, na verdade, o que a física diz hoje? Né, propõe que a estrutura da matéria, antes era elétron, átomo, isso a gente aprendeu na escola, né? Depois vieram os quarks, enfim, hoje eles dizem que são cordas vibrantes, né? Que cordas de energia. E aí esse filmezinho ele faz aqui, essa é popular, né? É só uma forma de explicar ao leigo, dar a ideia, não tem nenhuma corda que vai lá tocar, não. É uma ideia de explicar às pessoas leigas o que seria hoje, né, a estrutura da matéria. O pulsar, né? O pulsar. Seriam cordas de energia, cordas vibrantes, que a gente fala de energia, né? Quer dizer, você chega num abstrato total, né? Que dependendo de como ele se configura, vai dar uma coisa ou outra. Ressonâncias, né? Mas aí já é outra coisa, já é um segundo momento, né? Vou passar de novo, porque é tão rapidinho, não tem problema não. Peraí, deixa eu... Aí a gente vai para o paradigma, que eu não sei se para você pode ser fácil, mas muita gente se perde no paradigma. Para mim a física é mais complicada. Isso tudo tem no YouTube, viu? É só procurar a teoria das cordas, tem... Passar o outro direto, deu para pegar um pouquinho agora a ideia? Esse aqui é o paradigma, ó.
vai? Espero que você esteja muito bem. O peixe só sabe que vive na água se ele sair da água. Porque enquanto ele está na água, ele não sabe o que é água. Ele vive ali. E para você sair de onde você está, você precisa quebrar paradigmas. Você precisa ver aonde você está. E para isso você precisa sair fora. É o famoso pensar fora da caixa. Porque se você leva um determinado estilo de vida, se você leva um determinado estilo de pensamento e só fica naquilo, você é incapaz de ver coisas novas ao seu redor. Você é acostumado a ver o mundo somente de um ângulo. Então você tem que sair da água para descobrir que existe água. Você tem que sair da sua situação cômoda, dar um passo atrás. Vou te provar o que um paradigma faz na sua mente. Faça a seguinte conta comigo em voz alta. 1000 mais 40, 1040. Mais 1000, 2040. Mais 30, 2070. Mais 1000, 3070. Mais 20, 3090. Mais 1000, 4090. Mais 10, o que você respondeu? A maioria das pessoas responde 5.000. E não é 5.000, é 4.100. Mas você ficou no paradigma de 1.000, seu cérebro achou que continuaria 1.000 e já foi para 5.000. Então é isso que acontece quando você fica fechado num único modo de pensar. Você não consegue ver diferente. Dar um passo atrás. Por isso que é importante viajar. A pessoa, quando viaja, ela começa a quebrar paradigmas, porque ela começa a ver que existem modos diferentes de se viver. Se você não pode viajar fisicamente, viaje mentalmente. Leia, vá na internet. Hoje de casa você vai em qualquer lugar do mundo pela internet. Isso é quebrar paradigmas. É descobrir novos meios de se viver a vida. Uma outra maneira de quebrar paradigmas é perguntando: e se fosse assim? O e se dá uma impressão ao seu cérebro de mudança. E você começa a quebrar paradigmas assim. Tá certo? Treine isso. Fique com Deus. Sucesso para você. Eu também respondi 5.000. Porque o paradigma cega, o paradigma fecha a visão. Você não consegue sair da caixa, como ele bem falou. Você fica preso. E é muito difícil ampliar essa visão e mudar o ângulo de visão. O convite aqui hoje é: vamos mudar o ângulo de visão. Até porque também você, para mudar o ângulo de visão, tem que aceitar desaprender, desconstruir, né, aquilo que você vem trazendo ao longo. Imagina uma pessoa de 60 anos, 61, que eu estou fazendo amanhã, né, ter que desconstruir uma verdade. É muito difícil, mas a gente tem que aprender. Isso é um aprendizado. Né? A vida é isso, pelo menos para mim tem sido. Essa é a minha grande verdade, e essa eu não quero desconstruir. Bom, então, vamos chegar ao nosso tema. Migramos, então, presta atenção, nós migramos da concepção baseada no paradigma de um universo mecânico para um universo vibracional. Todo mundo enxergou isso, né? Quer dizer, a gente sai daquele universo que era um grande relógio, né, linear, né, até as leis de Newton incorpora a linearidade de um universo. Uma coisa que me chama muita atenção, que a gente pensa só na física, mas, por exemplo, o cristianismo foi quem introduz o tempo linear. É um dos que reforça o tempo linear. Antes de Cristo, depois de Cristo. Nada vai acontecer, não tem como voltar atrás. Então, o quanto isso fica enraizado e a gente nem pensa em outras possibilidades de tempo, de coisa. Até influenciou a própria física. Né? Porque o paradigma, Newton tinha um paradigma de mundo, ele constrói o paradigma dele. Né? À medida que os paradigmas, ninguém vai escapar ao paradigma do nosso tempo.
Nem nós. É o paradigma do seu tempo que reflete. Então a gente vem de um universo mecânico para o universo vibracional. E da mesma maneira, a gente sai de um ser humano como uma máquina mecânica para um ser humano vibracional. Né? Outro dia mesmo alguém estava falando, o ser humano é uma máquina perfeita. Mas esse é o conceito, máquina perfeita, que funciona, é um reloginho, não sei o quê. E não é. Mas nenhuma máquina é imperfeita, a gente não é máquina. A gente não é máquina. A gente é gente. Né? E, como tal, agora propondo um ser humano vibracional. E aí que começa, vamos juntar agora com o sentido, começando a chegar no sentido que é o estudo do ser humano. Um paradigma de visão definiu que o estudo do ser humano tinha que começar em nível celular, ou seja, no nível macrocósmico da matéria. Inclusive isso foi o que me fez pesquisar, porque eu dizia, será possível se o interior atômico é capaz de explodir uma bomba atômica, é capaz de fazer uma usina nuclear no ser humano, não vai influenciar o nosso interior atômico? Como é que pode? Não, mas se convencionou que todo estudo se começa, agora já está mudando isso, mas isso aí tem 30 anos, né, quando eu comecei essa história. Todo estudo começaria em nível celular. Não é assim. Claro que o nível celular é importante, ninguém está dizendo para descartar isso não, mas não é só ele é apenas uma parte da história, ou como eu digo, um recorte da história, a gente vai ver isso daqui a pouco. Né? Então, migrando de paradigma, o estudo do sentido expande a visão para a totalidade, que é incluindo o nível microcósmico da matéria, né? A estrutura da matéria, o átomo, ou, como se sabe hoje, com as cordas vibrantes de energia. Né? Então a gente sabe que a natureza, não, esse macro e micro é uma divisão que os nossos sentidos é quem impõe. É a gente que faz, ela é inteira, ela é macro-micro. É a gente que faz esse recorte no universo entre macrocosmo e microcosmo. Um cachorro vai fazer de um jeito, o gato de outro, vai ter outra relação com o universo. Então, o universo vibracional, a natureza é compreendida como um complexo macro-micro vibracional, uno, inteiro e indivisível, hoje concebido com 11 dimensões, 10 de espaço e 1 de tempo, no qual cada ser realiza um recorte de acordo com o seu sistema perceptivo. Quer dizer, se a gente olhar a totalidade, se não tivesse um ser humano para materializar, processar o som, processar os estímulos, a gente veria... Eu botei pontos vibrantes, mas na verdade não seria nem isso. Isso aí já é um paradigma que eu estou botando para dar um pé, porque a gente nem sabe onde estaria, na verdade. Né? A gente tem que ter um ponto de partida, né? Então o ser humano também seria um complexo vibracional. Nós somos um complexo macro-micro vibracional, uno, inteiro e indivisível, aprisionados à terceira dimensão. Nós somos seres presos a 3 dimensões de espaço. Altura, largura e profundidade, bem simples. A sua capacidade simbólica só é capaz de assimilar essas 3 dimensões. Você só pode pensar nessas 3 dimensões. Sentir, não. Aí é que a ciência do sentir vai dizer, sentir não, pensar sim. E ver. E ver também. Enxergar. Toda a parte perceptiva, é o sistema perceptivo que nos coloca nas 3 dimensões. Entendeu? É uma imagem, a imagem está em 3D. Mas talvez até em menos, em 2D. A 4ª dimensão é o quê? Você Vamos pode só por botar. uma. Posso, né? A 4ª dimensão é a terceira, a altura, orgulho. A 4ª, eu não sei. Cadê ela? Tá aqui, Não. A 4ª as pessoas veem a partir da terceira, que é a que a gente está. A gente não tem acesso direto. Não tem acesso. A nossa capacidade humana não dá acesso a ela.
Mas não quer dizer que ela não exista. O tempo é outra dimensão. Nós estamos presos a 3 dimensões de espaço e uma de tempo. Mas o universo hoje sabe-se ele tem 11 de espaço e uma de tempo. Agora isso também pode mudar, hein? Já teve época que diziam que tinha 20, hoje é isso. Mas B, a gente pode dizer, não vê a quarta, mas pode sentir. Sim, isso é o que a ciência do sentido vai dizer, mas isso aí já entra a ciência do sentido, já é outro, aí o que acontece? Diante dessa história toda, nós temos aqui uma situação para a gente começar a pensar. Aí não é mais física, não é mais psicologia, né? Entendeu? A gente está aqui, vamos pensar. Eu tenho um ser humano preso a 3 dimensões, eu tenho um universo vibracional, aí você começa a pensar. Aí entra a ciência do sentido, começa a construir a teoria. Eu tenho a proposta exatamente essa. A gente vibra todas as dimensões, a gente sente todas as dimensões, mas na hora de materializar, simbolizar, né, nomear, a gente só vai em 3. Inclusive perde dimensões com isso, nós vamos ver aqui. Entendeu? Na representação a gente perde. Então o ser humano é um ser preso na 3ª dimensão em um universo concebido como vibracional. Então qual é o paradigma da ciência do sentido? Nós estamos no universo vibracional, né? Enfim. E o campo da dimensão H, capacidade simbólica do ser humano, alcança no máximo daquilo que eu estava falando aqui. Mais do que isso, a gente cai na abstração. Cai na abstração. Sente aquela coisa, mas não sabe nem... ou interfere na gente, a gente nem se dá conta. Está aqui, nos visíveis, a gente só alcança isso, né? Em termos de onda eletromagnética. A faixa visível do ser humano é essa, que sensibiliza a nossa visão, nosso sistema perceptivo visual. Né? Em termos auditivos, eu sempre gosto desse quadro, porque imagina se o ser humano escutasse como uma mariposa, tivesse a capacidade de ouvir como uma mariposa, o mundo seria outro. Um golfinho. O mundo seria, a gente estaria escutando um monte de som. Se a gente tivesse um sistema visível, nossos olhos pudessem ser sensibilizados numa faixa maior do que aquela visível, nós estaríamos vendo outras coisas, ouvindo. O mundo seria construído de uma outra maneira. Então o mundo como está construído é a partir de nós, do nosso sistema perceptivo, dos limites que ele nos impõe. E isso é uma coisa que o princípio da incerteza da física quântica fala, que é muito interessante, que o que ele veio a trazer do ponto de vista da relação do ser humano com a natureza, do paradigma, né, é que há um limite entre o ser humano e a natureza. Né? Não era uma questão que antes se achava que não se chegava por uma questão de deficiência tecnológica, mas um dia o ser humano ia conseguir tudo, ele já tinha conhecimento, era só desenvolver tecnologicamente. Aí veio a física quântica, o princípio da incerteza, e diz, não é bem assim, existe uma indeterminação entre o ser humano e a natureza. Isso foi tudo que eu aproveitei da física quântica para a ciência do sentido, e foi mais do que suficiente. Existe uma relação entre nós e o mundo. Limitação imposta pelos sentidos que a gente, o ser humano, desenvolveu enquanto espécie humana. Entendeu? Enquanto espécie humana. Só isso. Isso já dá o que fazer. Né? O que você colocou ali no de direito? 15, o homem 20 e 20 mil. O que é isso? 20, ciclos 20. Por segundo da audição, lá em cima, 0, 15 mil, 20 mil. Enquanto o homem escuta na faixa de 20, entre 20 mil ciclos, uma mariposa vai de 3 mil a 150 mil ciclos por segundo. Ela escuta com muito maior a amplitude. Isso aí é só... Quem tem gato sabe disso. Cachorro tem um apito que ele escuta e a gente não escuta. Porque o cachorro está bem próximo. Gato é mais. Cadê o gato? O gato é 65 mil. O gato fica entre... Quer dizer, existe uma parte que nós escutamos em comum. Mas o gato, por exemplo, até 60 ele não escuta. Ele só começa a escutar a partir de 60. Mas em compensação ele vai entrar. Entendeu? Agora o que a mariposa não escuta o que a gente escuta, é isso? Então, não escuta, ela está entre 3.600 e 150 mil. Tá, existe uma... A gente é que não escuta tudo que nós escuta. Só começa a escutar 60 mil. 60 ciclos por segundo, é o que a medida que eu achei. Ele entre 20 e 60. Ele não escuta, ele não tem sensibilidade. Então,
sons que a gente escuta e ele não vai escutar. Assim como tem sons que ele escuta e que ele não escuta. Que são eles. Eu tenho aquele apito de cachorro, é um belo exemplo aquilo. A gente apita, a gente não escuta nada. O cachorro escuta. Ele está numa frequência que vai atingir, que o ouvido do cachorro é sensibilizado, o nosso não. Então, nós somos seres humanos presos à terceira dimensão, né? E quando você tem... Aí tem uma coisa importante, que também cada um de nós está preso à sua terceira dimensão, né? É o ser humano preso à terceira dimensão enquanto espécie e o ser humano preso enquanto indivíduo na sua realidade psíquica, no seu desenvolvimento. A famosa aí frase que ele gosta de expansão da consciência, que está até na expressão Bud, é poder desenvolver evoluir-se enquanto pessoa e expandir essa possibilidade dentro da possibilidade da espécie humana. Então eu chamo de dimensão H maiúscula da espécie e H minúsculo do indivíduo individualmente, que é a realidade psíquica de cada um. É um universo subjetivo. A gente tem um universo para fora e tem um universo interno, que a gente não costuma olhar para ele. E cada ser tem o seu, está preso no seu sistema. E existem pontos de interseção. Então, aqui é que vem, né? A gente tem, então, um universo, né? Onde o sistema perceptivo vai trazendo, ele vai processando na tridimensionalidade, de acordo com a possibilidade, né? Então, a nossa consciência, por ser passível de capacidade simbólica, estaria inserido no contexto de 3 dimensões. E tudo mais no psiquismo, que tem seus efeitos, mas não é passível de construção simbólica, está em... Porque quando eu construí isso, eu trabalhava só com a ideia do Einstein, então era 4 dimensões. Mas hoje em dia, a gente pode fazer em 10 dimensões, onde o tempo é a 11ª ou a 4ª. A consciência seria, então, apenas um instante dessa totalidade, né, em que o tempo se torna fixo, dando capacidade simbólica. Isso aí eu não vou nem tentar explicar muito aqui para vocês, isso não é um curso inteiro. Mas a ideia de que você é o nosso sistema perceptivo que traz isso e que constrói este mundo, esse paradigma de visão, que é o que é importante para a gente. Só uma curiosidade, se a gente só capta até a terceira, como é que a gente sabe que existem? Isso é uma bela pergunta. Isso aí você não me pergunta, mas os físicos sabem. Mas sabe também como é que eles sabem? Porque eles fazem lá muitos estudos, são estudos pesadíssimos, né? Difícil para nós, né? E são mesmo. E a experiência acaba mostrando, né? Não é que sabe que o tempo é relativo, porque se eles não, por exemplo, a do Einstein, né? Se não levar em conta a relatividade do tempo, por exemplo, nem o GPS do seu carro ia funcionar. Porque quando são vários satélites que estão lá em cima, e ele tem que regular a velocidade, saber que o tempo é relativo, como o Einstein falou, para poder, então, lá a gente está vivendo isso e nem se dá conta, entendeu? Agora, os físicos, eles se experimentam e sabem, e na hora de praticar as coisas, eles fazem com que aí a experiência mesmo mostra. Se bem que a teoria das cordas, ela ainda não é uma teoria comprovada, mas ela é uma teoria bastante aceita. E é provado pela teoria que eles imaginam, e a matemática que vai provar. Não, a matemática, tem isso, vai ajudar isso. A matemática isso que eles para dizerem essa quarta ou quinta já é lá 1000 contas. Isso. Que é essa quando a primeira pessoa, o primeiro matemático propôs a lei, ele fez escrachado. Né? Isso só veio depois, com muito tempo. Isso aí era considerado absurdo no início do século passado. Isso veio com um tempo que foi... É bonito você ver essa história, né? Porque a pessoa que tem essa ideia é escrachado. Depois, tem um lance muito legal. Se você pensar um artista, né? Quando vai pintar um quadro, o que ele faz? Eu vou pintar o Wagner aqui, né? Então eu vou pegar uma tela plana, e vou retratá-lo, né? Na verdade, eu estou tirando o Wagner da tridimensionalidade e botando para bidimensionalidade. É isso que o artista faz. Ele reduz a dimensão do que ele está pintando.
No caso da pintura, né? Sim. No caso de uma Olha aí, escultura. é diferente, mas eu estou dando o exemplo do artista pintor para poder, entendeu? Ele reduz. No caso, e aí ele perde. A fotografia também, né? Quando você fotografa, né? Quando você fotografa o mundo das 3 dimensões. Mas na hora que você vai revelar, é um papel plano. E você vai trazer aquele universo para bidimensionalidade. Então é óbvio que quando você faz isso, você perde uma dimensão. Imagina quando a gente processa na nossa cabeça que está reduzindo, a gente perde muitas dimensões. Né? Mesmo essas que hoje em dia que tem 3D, que dá um efeito, mas isso é plano, isso não é tridimensional. Isso é um efeito de ilusão, de ótica, que é dado, né? Enfim. Essa foto eu gosto muito porque você tem um cilindro, né? E quando você projeta ele de acordo com a luz no plano, ou você pode vê-lo como um retângulo, ou você pode vê-lo como um círculo. Vai depender de que ângulo você vai projetar a luz. Não é? Mas o cilindro é o mesmo. Então vocês imaginam que a gente não tivesse condições, que a nossa espécie não tivesse tido condições de alcançar 3 dimensões, que a gente estivesse preso a 2 dimensões. A gente não ia ver o cilindro, porque ali só vê seres de 3 dimensões. Se a gente fosse um ser de 2, a gente ia ver lá, né, e cá. Que eu já botei já com coisa, né? Mas enfim. Então a gente ia achar que aquele retângulo e esse círculo são diferentes, são coisas diferentes. E não imagens de uma mesma coisa. Né? Vamos fazer um exercício, né? Que na verdade o cilindro tivesse mais em 4 e 5 e a gente estivesse projetando, a gente vai ver uma esfera e um retângulo. E a gente vai achar que um é diferente do outro. Mas na verdade eles seriam imagens da mesma coisa. E é isso que o macro-micro diz. Nós somos um complexo vibracional, uno, inteiro, indivisível. Mas que dependendo de como a gente perde a dimensão, a gente vai projetar, ao reduzirmos, para um somático, por exemplo, e um psicológico, psique. E vou acrescentar mais, porque eu sei que tem gente aqui, e ainda o espírito também entra nessa. Porque, na verdade, são recortes, são imagens do mesmo, né, como um cilindro. E a gente fica, não, corpo é corpo, psique é psique, espírito é espírito. Não, é tudo imagens da mesma coisa, da totalidade una que somos. Então, quando se migra do paradigma mecânico para o paradigma vibracional, a gente migra também do espaço absoluto para o espaço relativo, do tempo absoluto para o tempo relativo, de um espaço palco passivo, porque isso é uma outra coisa importante. Até então, o espaço era passivo, onde as coisas aconteciam. Hoje em dia sabe-se que não. O espaço ele é ativo e ele influencia nas ações que nele ocorrem. Ele interage com as ações que nele ocorrem. A massa constante, a massa se altera com a velocidade. A gente está migrando para isso tudo, universo finito em expansão. Né? Matéria tinha massa e ocupava lugar do espaço, massa, energia, massa. E não possui, enfim, modelo mecânico, modelo vibracional. Nós estamos migrando para isso tudo. Nosso paradigma antigo ficou todo para lá. Nós vamos desconstruir e tentar construir em cima desse novo. E o sentir? Aí chegamos finalmente ao sentir. Né? É definido como a experiência experienciada da vibração que nos rodeia e nós somos simultaneamente. O sentir é isso. Se
nós estamos num vibracional, eu sinto, e eu também sou vibracional. Eu não só sinto pela interação, como também sinto a vibração que eu em mim mesma sou. Isso é o sentir. Então a ciência do sentir, ela está estruturada em cima dessa experiência, né? É a ciência da experiência, né? Experienciada daquilo que interagimos e somos em nós mesmos. É a vibração. Experienciada. A experiência experienciada. Essa é a teoria, o conceito. Você que inventou isso, Foi. experienciada. Foi. Ela te inventa tudo isso. Para mim, esses trabalhos é por isso. Não bota Não vai, querida. A experiência experienciada. Mas é o único jeito que você tem para explicar isso, a experiência experienciada. aulas e aulas. Isso aqui é um pouco para os psicanalistas que estão aqui, ou quem gosta de psicanálise. Muito rapidamente, né? O Freud, antes de Freud, para os sexólogos, né? A sexualidade era basicamente instintual. Né? Ela era baseada na biologia, era um vetor de uma única direção. Ela ia lá, pum, pum, descarregava, pum, pum, descarregava, pum, pum, descarregava. Ela não tinha, é que nem bicho. Vai lá, transou, cruzou, pum, 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 pum. O único vetor, pá. Vem Freud e diz, peraí, não é bem assim não. Aí ele surge com um conceito de psicossexualidade, né? De sexualidade e psiquismo em cima disso. Então, ele cria entre essa origem e essa descarga, né, um labirinto onde vão acontecer muitas coisas e vai transformar aquilo no instrumento da psique humana, que é o campo da psicanálise. Então, a gente pode dizer assim, ele diz que instinct tinha origem no interior do soma. E o objetivo do instinct era descarregar no mundo. Entre a origem e a descarga, ele se transforma em trip, porque ele vai entrar num labirinto de coisas, de repressões, recalques e não sei o quê, que aí ele vai ser transformado em... Então, ali Freud, sua origem, olha o Freud, sua origem é um estado de excitação no corpo, sua finalidade é a remoção dessa excitação. No caminho que vai desde sua origem até a sua finalidade, a pulsão torna-se atuante psiquicamente, imaginando uma determinada pressão, uma determinada quantidade de energia que faz pressão em determinada direção. É dessa pressão que deriva seu nome trip. Agora aí tem um detalhe importantíssimo, um aspecto importante. Ele estava, onde é que o Freud estava? Em um paradigma de universo que não tinha um início. Era um universo infinito, perdão. Não tinha um início. Então, se ele era concebido como uma máquina e que não tinha um início, tinha que ter um start. Tinha que ligar as coisas. Então, ele dizia que tinha que ter um ponto. Ele não, tudo tinha que ter um ponto de partida, porque o modelo da máquina é esse. Você não vai ligar o carro? Você vai ligar o chuveiro? Você vai ligar o gás? Máquinas é isso, tem que ligar. E ele estava no universo, ligou. Só que nós não estamos mais no universo que não teve um início. Nós não precisamos mais disso. Nós estamos, se antes, em um paradigma de universo que não tinha um início, que era concebido como uma máquina, tinha que haver um start, ou seja, tudo que era, teria que ter um ponto de partida, um início, né? Agora não há necessidade de pôr em movimento, pois se o universo tem um início, esse início se basta, já está tudo em movimento, né? E por si só para colocar, e ainda sendo um conceito vibracional, que já vive por si só. Então não se trata mais de uma fonte interna, mas de ressonâncias, né? Então eu vou vibrar melhor entre o sentir, né? Entre as vibrações, entre o sentir. Então, na verdade, que seria a proibição que existe dentro de mim? Por ressonância, eu fui crescendo, por ressonância, isso foi criando uma estrutura, né? que ele chamava de superegóica, mas só que não tem origem somática, mas é uma origem de ressonância vibracional. E assim vai, quer dizer, é migrar o paradigma das pulsões para um paradigma vibracional. E aí muda muita coisa, mas aí também um outro curso, sabe? Eu só estou dando para... Então, uma outra coisa importante é que as teorias até então,
no campo da psicologia, trabalha com fluxos energéticos, onde acontece retenção no fluxo que promove a acumulação de energia e que, ao serem desfeitos, o fluxo volta a fluir livremente. Você pode olhar todas as teorias construídas, né? As dissidentes de Freud, enfim, elas trabalham com fluxo. Na ciência do sentir, não. A gente trabalha com vibração, com padrões densos, né? Que promovem pontos de tensão vibracional que devem ser rompidos para alterar padrão vibracional. Pela ressonância, nós vamos ver já já, porque a ressonância, ela rompe com o sistema. Então, só pela ressonância a gente quebra um padrão vibracional. Estou vendo. Vamos mostrar. Quebrando o paradigma freudiano. Olha, é uma diferença sobre física. Você sabe o que é ressonância? Bom, saiba que ela pode estar mais presente na sua vida do que você imagina. É o que o professor Ivo Urquiza explica agora pra gente. Confira. Seja na simples conversa de um casal apaixonado ou na troca de informações utilizando os celulares, a física estará presente para explicar o que acontece. Vejamos agora. Esse jovem casal trocando olhares apaixonados também está conversando e durante a conversa, as pregas vocais do garoto vibram com uma determinada frequência e interrompem a passagem do ar. Essa frequência é transferida para o ouvido da garota, cujo tímpano vibra com a mesma frequência e por isso consegue receber o sinal que o garoto está emitindo. A ressonância permite a troca de informações entre dois sistemas que vibrem com a mesma frequência. Isso acontece também na antena dos celulares. Quando você conecta a internet ou quando você faz uma ligação, os elétrons da antena do seu aparelho vibram com a mesma frequência que os elétrons na antena da transmissora. Por conta disso, é possível transferir informações utilizando ondas eletromagnéticas que transportam dados ou voz de acordo com cada caso. A física está sempre presente, explicando aquilo que acontece no cotidiano. A ressonância não fica restrita apenas às situações onde ocorre comunicação. Muitas outras situações do nosso cotidiano estão de alguma forma relacionadas com esse fenômeno, seja no parque, no desfile militar ou até mesmo na cozinha. Ao utilizarmos um forno de micro-ondas, o aparelho produz uma onda eletromagnética que troca energia com as moléculas de água do alimento. Dentro do aparelho, as paredes refletem essa onda que é absorvida pelo alimento e faz com que as moléculas de água aumentem a amplitude de oscilação, já que a onda e a molécula de água vibram com a mesma frequência. Esse aumento de amplitude produz o aquecimento do alimento. E como todo alimento possui água, é fácil de perceber que basta colocar no micro-ondas para que ele seja aquecido. Fique atento. Para perceber que todos os instrumentos de corda têm esse formato arredondado quando são acústicos? E o que a ressonância tem a ver com isso? Simples. O formato arredondado tem a função de permitir que o instrumento vibre junto com o maior número de notas possível. Para cada comprimento de onda, eu tenho aqui associado um tamanho do violão. Por isso que ele deve ser arredondado, já que ele funciona como uma caixa acústica e que para isso acontecer é necessário que haja ressonância entre o corpo do violão e a corda que está vibrando. Na construção de prédios, viadutos e pontes, qualquer estrutura rígida deve levar em consideração a ressonância. Afinal de contas, a simples passagem de ar pode provocar o fenômeno da ressonância. E se isso acontece, a estrutura pode de tal forma vibrar que a amplitude de oscilação seja grande o suficiente para que desagregue o material e toda a estrutura venha a ruir. Como, por exemplo, aconteceu com a ponte de Tacoma nos Estados Unidos em 1940. Olha, agora é... Então, a ressonância está presente o tempo todo. Toda a comunicação se faz com ressonância, né? E se ela não for amortecida, ela pode romper com o sistema, ela pode até matar.
uma pessoa. Por isso que eu tenho muito receio, às vezes, desses lugares que você vai, que começa a estimular muito, enfim, né? E pode levar a pessoa a se... Né? Tem que ter muita segurança no que está fazendo. Deve ser feito, não sou contra, mas tem que ter muita atenção e a pessoa que está indo também tem que saber se ela vai bancar, ela vai ter estrutura para bancar aquilo, porque ela pode entrar no que nem aquela ponte. Tum, se romper. Esses lugares que você vai, workshops muito violentos, muita coisa que está cheio por aí, é perigoso. Aí, Bia, trazendo a Bíblia que ela lembrou ali nesse instante, a queda dos muros de Jericó. E disse que foi através de todos em volta, tocando muito com as cornetas, vibrando durante muito tempo e os muros então desabaram. Você pensa, é verdade, cantora, você vê aqueles copos quando a voz quebra o copo, a taça, isso é ressonância. Isso está cheio, isso aí é um fenômeno natural. Você quando falou, nesses workshops, tudo bem, isso é verdade, eu não sou contra o workshop, não. Eu entendi, mas eu vou pegar um exemplo do teu livro. Sim. Você entendi, o grande barra de acesso, faz isso, faz aquilo, mas tem aquele exemplo que é o individual mesmo. No atendimento, se passar alguma interpretação a algo além, ou alguma coisa que mudou daquele padrão, vai. Você tem um exemplo naquele livro que é fantástico. Um rapaz que era no manicômio judiciário, que eu fazia estágio, ele era um matatônico e era estudante ainda. E aí ele não falava... Ele nasce até, né? Ele nasceu, E aí um dia eu estava lá, a gente ia sempre lá, né, fazer... Enfim. Aí um dia ele fez aí eu e ficamos. E ficamos. E a gente, o pessoal lá ria da gente, achava que era doido, ficava e ele enfim. Até que chegou uma hora que eu comecei a traduzir, né? Eu chegava, era bom dia, né? E assim, vamos lá fora, vamos lá fora. Eu botava as duas línguas, né? Porque as duas linguagens. E aí eu soube depois, naquela época eu não tinha nem essas ideias, eu não estava nem pensando, eu estava estudando psicologia ainda, foi a minha faculdade mesmo. E aí eu soube que ele estava falando à noite, ele voltou a falar. E aí eu comecei a me empolgar com a história, né? Tá todo, não sei quantos anos internado. Só que de repente deu uma coisa nele, que aí me disseram depois, que ele está até no meu livro, que ele começou a xingar com ódio, com uma coisa, e morreu. Coração. Morreu. Rompeu o sistema. Hoje eu entendo. Né? Fomos entrando em ressonância, a coisa tomou uma amplitude e tal, não foi segura, não foi amortecida, né? E morreu. Não aguentou. Morreu. Eu não entendi nada na época, eu fiquei muito mobilizado. Hoje em dia eu tenho certeza disso. Foi romper o sistema. Então, mesmo em nível individual, eu sou uma pessoa que vai muito devagar. Eu tenho muito receio, entende? Porque isso aí é um instrumento, é o nosso instrumento de trabalho, e ao mesmo tempo, né? Enfim, toda a comunicação se faz. Mãe-bebê, a gente vê isso, né? A gente chega num lugar, né? O primeiro momento sempre é a vivência, né? Quem chegou aqui hoje pela primeira vez sentiu alguma coisa. Depois começa a nomear, gostei, não gostei, e achei, né? Aí começa a nomear o que está sentindo. E o segundo momento, justamente, é a versão que você dá ao que está sentindo, né? E você sente a vibração local, e o que é pior, você interage com ela e acaba sentindo aquele negócio. Então, se é um lugar pesado, fica todo mundo pesado, né? Por ressonância. Qual a diferença entre ressonância e essa interação vibracional? É a mesma coisa. Quer dizer, mesma coisa não, perdão. Ressonância, toda vez que você tiver um corpo capaz de vibrar uma frequência, encontrar a mesma frequência no outro, tá? Você vai entrar em ressonância. E quem faz isso são campos vibracionais, energias, a corda de violão, entendeu? Está vibrando, é por vibração. Quer dizer que se você sente o ambiente pesado, não é porque o ambiente sozinho está pesado. Não, porque é uma ressonância que ativa em você, porque, cara, eu tenho pavor da inveja do outro. Não tem pavor da inveja do outro, não, tem pavor da sua. Porque ninguém tem poder de pegar, abrir e botar em você uma inveja. Ela vai ativar a sua, que vai se voltar contra você. E vai se voltar contra você.
né? A raiva do outro, não, e a raiva do outro me fez mal. Não foi a raiva do outro que me fez mal, a minha raiva que me fez mal. Não, mas aí eu acho que tem uma coisa das energias e se influenciarem. Sim, ativa! A gente tem. Não, eu acho que tem uma influência, porque assim, eu estudei muito pouco de Freud, porque eu comecei a ler Freud e falei, não vai dar. Então tem uma coisa que eu li que comenta, um livro que fala sobre todas as teorias da personalidade, tem Freud, Jung e tal, e fala que a energia cósmica, ela existia até que foi criada a vida. E a partir daí, quando a vida aprendeu a se reproduzir, essa energia de reprodução. Então, essa energia que você colocou pra gente, que fala nessa energia que Freud fala, essa energia dos instintos, né? Que tem essa excitação, né? Que passa por essa transformação e daí, nessa teoria que é incrível, eu acho o máximo, mas baseada, se você pensar em Freud, a gente não está considerando mais a energia cósmica, porque pelo que eu entendi, você não precisa considerar, você é a energia cósmica. Mas ela você é um recorte dela. Eu sou um recorte da energia cósmica. Você é um recorte. Não, mas olha só, o que até a gente veio conversando no caminho. Eu sou um recorte da energia cósmica. A energia cósmica existe. A energia existe, tanto que a minha vida, né, presta atenção, vamos mudar, a vida nasce a partir... Deixa eu só Não, diga a palavra energia, para você ficar mais fácil. Vibração cósmica. Tá, então a vibração cósmica existe, né, e o nascimento da vida é a partir da energia cósmica, da vida. Bom, Freud diz isso, que assim, a vida, a reprodução já é você, depois que o homem aprendeu a reproduzir, tem uma outra energia que é a energia de reprodução dos instintos, né? Pelo menos nesse livro está assim. Esse trabalho de Freud, não, ele tem isso na obra dele. Mas fala... eu queria então, a energia cósmica, ela existe. Se essa vibração cósmica existe, a gente, do mesmo jeito que a vibração cósmica cria a vida, né? Ela existe, ela continua existindo. A partir depois que a vida está criada, ela continua existindo. Então a vibração cósmica, ela está aqui, ela está presente. E a gente está sendo influenciado por ela. Da mesma maneira que eu entendo que essa vibração cósmica ela continua me influenciando, da mesma maneira assim existe como uma vibração de outros seres que também estão vibrando junto. Deixa eu prestar atenção. Eu estou vibrando aqui em você. Deixa eu só dar um toque. Esse trabalho do Freud, eu realmente não me recordo mais dele, mas eu já li. E ele não foi, a criação da vida para Freud é muito absurda. Ele não foi comprovado. Na época ninguém sabia nada. E ele jogou uma hipótese bastante interessante para a época, mas que depois, enfim, mas não importa. Nós estamos falando de uma totalidade. Veja bem, eu vou jogar isso em você. Eu não vou jogar, né? Eu só vai jogar aqui. Isso. Bom, você alguém olhou para a balinha e interferiu. Você tocou na balinha. Presta atenção. Ela tocou em você. Tá? Aí, a sensação que você tinha de tocar não foi de fora para dentro. Ativou nas suas percepções. Ativou dentro de você. É isso que eu estou dizendo a você. Quando eu jogo uma raiva em cima de você, né, eu ativo, por ressonância, a raiva que existe dentro de você. Então, o processo é de ativação do que está no outro. Se você não contracenar comigo, a minha raiva não vai atingir você em nada. Porque eu não vou ativar a raiva que existe dentro de você. Eu questiono, assim, eu questiono esse nada, né? Esse nada eu questiono. Eu acredito que sim, eu posso reverberar, isso vai reverberar em mim, se eu tiver raiva. Se eu não tiver, não vai reverberar em mim. Não vai reverberar. Pode passar por mim. Pode passar por mim. Mas o que acontece é que existe um emaranhado aí. Presta atenção. A gente não está assim, não, porque não reverbera, o outro não me reverbera em mim, não. A coisa é um pouco mais complexa. Eu estou falando numa coisa extremamente simplificada. A gente está falando aqui de milhões de ressonâncias ao mesmo tempo. Não estou falando de uma. Eu considero que existem as duas coisas.
Aí você existe o que reverbera em mim e existe o que não reverbera em mim, mas que ele fica em algum lugar. Se entrou porque reverberou. Lógico. Pode até tanto fora e dentro, como você fala. Mas está tudo dentro. Ela não separa. É um recorte. Não tem. Mas aí discussões, essas são discussões, né? Bom, aí você tem o princípio da interação, o vínculo e a ressonância. Então, o vínculo é a intensidade, a qualidade, a temporalidade de sentir que a pessoa é capaz de experimentar em uma interação, seja ela de que natureza for. A importância dos vínculos para as nossas vidas é que eles, funcionando como alicerces do seu eu sensível, se tornam a base da expansão e constituição do eu. Só vai existir eu aonde existir, onde houver vínculos, pois é no vínculo com o outro que eu me constituo. Como pessoa. Hã? Claro, mas a comunicação toda é pela ressonância. Né? A realidade psíquica se constitui um universo subjetivo que se expande pela interação por ressonância, né? Por vínculos com outros universos subjetivos. Cada um de nós aqui é um universo subjetivo. E vai, através dessas interações, desses vínculos, se expandindo. Ou não. Mas, em princípio, sim. Né? De alguma forma. Conceituo como eu sensível aquele recorte do eu que, sendo capaz de experienciar o sensível de forma consciente, viabiliza o sentimento de eu que cada um de nós tem de si mesmo. Isso é a definição de eu sensível. Antes de falar recorte, às vezes... Não, vou chegar lá. Não é uma coisa que tem usado bastante recorte. Cada ser humano, um ser preso na terceira dimensão, individual, então são vários eu sensíveis. Né? Só podemos pensar, isso é uma outra coisa importante, isso eu estou trazendo porque o livro também fala, só podemos pensar porque sentimos. O pensamento se faz como uma terceira expressão do sentido. Né? Você tem sensações, sentimentos e pensamentos. Você só sabe que pensa porque você pode sentir o que está pensando. Isso é muito louco. Senão você não vai saber o que está pensando. Aí separa, o paradigma separa. Eu sei. O paradigma separa, atrasado, né, a razão para um lado, sentimento para o outro, mas eu quero ver quem é que vai saber o que está pensando se não sentir o que está pensando. Quer dizer, se não for pelo sentir do pensamento. Então, o pensamento é a terceira forma de expressão do sentir. Só que o sentir processado, essa vibração já processada em níveis mais complexos. Aí esse sentir o que está pensando se confunde um pouco também com a consciência. Né? Sim, porque é um estado consciente. Nós estamos falando do eu no nível consciente. Agora, o eu é muito mais amplo do que isso. Mas esse eu, mas esse eu que você está falando no nível consciente, antes passa pelo inconsciente. Com certeza, mas é porque eu estou definindo o eu sensível. O eu sensível é aquele que você se sente. Né? Aquele que você... Mas o seu eu é maior do que o eu sensível. Né? O processo de pensar representa o processo transformador da vibração do sentir, quando decodifica na expressão pensamento. E é essa decodificação que promove o sentimento de identidade e, pela capacidade reflexiva através do processo de pensar, possibilita o desenvolvimento da consciência. Então, os pensamentos representam o grau de lapidação do eu sensível e, por conseguinte, a possibilidade de expansão do eu. Né? Então, o sentir aquela coisa, nós somos a experiência de nossas vibrações interagida com outras vibrações, que é o que você estava falando. Ele está falando a mesma coisa. Só que você estava num paradigma e eu estou falando de outro paradigma. O Jung fala do consciente coletivo. Sim, só que eles todos... Poderia ser por aí. A questão é sensível, não. Se você pensar, todos eles falam muito, só que nós tiramos tudo isso e botamos num paradigma vibracional, onde o que rege é o sentido. Essa que é a grande questão. Recortes e não partes. Além de uma determinada faixa, dentre as possibilidades de recorte do cosmos, né, não haveria como realizar a existência humana, porque perderia a sua individualidade, recordaria a condição de um todo maior. A gente existe só numa faixa.
Se você faz um recorte maior, a gente passa a ser um eu, outro tipo de eu. A individualidade é no recorte dentro de uma faixa de eu possível da realização do eu. Suba num avião e olhe lá de cima. Você sabe que tem gente lá embaixo, mas o eu sumiu. Se você ficasse lá a vida inteira ou tomasse uma coisa de esquecimento, você nunca ia saber que existia gente lá embaixo. Isso é um aprendizado. A gente sabe, pode pegar um celular, ligar, né? Mas na verdade você escapou da faixa da individualidade, do eu. Mas aí você vai mudar, né? De recorte. Então, portanto, quando afirmamos que o ser humano é um complexo macromigratório que pertence à vida e ao cosmos, dizemos que ele pertence quando, limitado a si mesmo como um todo em sua faixa de realização individual, habita quando como um todo possui autonomia e quando além da faixa de sua realização individual, retorna à condição de um todo maior, que vai desde um todo social, planetário, etc., até a faixa de um todo cósmico. Serão tantos eus quantos recortes realizarmos. Ou seja, cada um de nós, dependendo do recorte, nos realizamos com o eu individual, o eu social, o eu planetário, o eu cósmico, e todos os eus, se você quiser. Isso não pode ser eu. Isso não pode ser eu. Aí vai ser exagero? Deixe de botar uma pitada de sal na comida e vai ver a lambança que você vai fazer no almoço. A gente é responsável. O que nós estamos fazendo aqui está influenciando todo o cosmos. Toda a comida, né? Toda a panela. Toda a panela. Isso aqui é só rapidamente, só para mostrar que onde coloca tudo do campo da ciência. Eu não vou me deter isso, porque eu já fui chamado a atenção, porque eu já estourei o prazo. Aqui é onde apoia a onda eletromagnética, né? Se onda é um transporte de energia, a onda eletromagnética, se eu apagar a luz aqui, ninguém vai ver mais nada, né? Nos sonhos, eu fiz uma pesquisa, deficiência visual, enfim, e a gente sonha a cor nos sonhos, né? E a gente tem memória nos sonhos, a gente articula histórias nos sonhos, então o sonho é um fenômeno psíquico. Mas aí, Bia, nesse caso, o cérebro, na ciência ele não enxerga, mas ele sonha. Sim, ele sonha. Sim, mas ele não tem registro de imagem, não importa, mas as ondas elétricas, o importante, veja bem. Mas ele sonha em sem imagem. Ele nem imagem tem. Sim, não tem imagem. Não tem imagem, não. Ele sonha a voz. Porque ele deve sonhar com as pedidas. Ele vai sonhar de acordo, mas não importa. O que eu quero mostrar aqui é outra coisa. O que eu quero mostrar aqui é que se existem seres que são capazes de sonhar com ondas eletrocoloridas, preto e branco é cor. Se esses seres capazes de sonhar, de construir histórias pelos traços mineiros, de controlar a história, sonho é um fenômeno psíquico. Aquele que tem uma deficiência auditiva não vai escutar som no sonho. Aquele que tem uma deficiência, porque ele não recebeu, estou falando, entendeu? Mas aquele cego que escutou, ele reteve na memória, e aí ele consegue, e ele não atualiza nos sonhos. As imagens ficam do jeito que eles sempre sonharam. Bom, mas o que eu quero mostrar é o seguinte: se na natureza não há expressão de cor, sem que ondas eletromagnéticas estejam presentes, ou seja, sem que luz não esteja presente, se o sonho é dotado de cor na sua expressão fenomenológica, e os sonhos são os receptores de ondas eletromagnéticas no nosso organismo, e enquanto dormimos, se movimentam no movimento REM, sem que haja ali luz incidindo sobre eles, então só pode estar vindo de dentro, né? Durante os sonhos construindo histórias, o sonho é um fenômeno psíquico que se processa sob forma de ondas eletromagnéticas de energia. Então, o psicológico seria um dos recortes do complexo macromicro, que sendo energia significa ser vibracional, significa científico. Uau! Acabou. Dos sentimentos. Não, esses são só um dos 100, né? Porque tem mais de 500. E se você juntar um com o outro, é infinito, são infinitas possibilidades. Estou fazendo uma listinha também. Aí no meu coisa, eu convido as pessoas a se conectar com cada um desses sentimentos e criar o seu autorretrato. No livro, né? Você colocou positivos e negativos. Isso está no meu livro. Está no livro dela. Está no meu livro sensível. Eu faço propaganda no meu livro, pelo amor de Deus. Claro. Esse, não acho. Não, só para mostrar. Aqui. O livro é o Eu Sensível, justamente ele traz um resumo da ciência do sentido e ele é interativo. Ele traz as minhas conexões e depois eu tenho um espaço para cada um escrever a sua conexão pessoal, né?
Vai ser um exercício. Você já leu, né? Você hoje encontrou comigo. Tanto li como está aqui. Encontrei com ela me fez, eu falei, vai lá. Tá dando. Mas aí que vem uma coisa. Eu na verdade, agora que vem a parte da conversa, né? Mais aberta, né? E eu primeiro tinha pensado em fazer cada um fazer seu autorretrato, seu eu sensível, mas eu acho que isso não é para ser feito assim, é muito pessoal, né? Mas é importante que cada um leve para sua casa e tente, porque se eu pedir a você para me descrever você, só em sentimento, você não vai, você já está comigo há muitos anos, vamos pegar você, né? Né? Me descreva você, só falando de sentimento, você vai... Posso pedir um vestido? Olhar pra cola? Pois é, Eu tô pensando a gente nisso, não, a gente não consegue. Não, eu tenho. Você não terminou a frase. Não, é difícil, uma pessoa não consegue, porque nós não estamos treinados a isso. E a proposta é, vamos pensar nisso, vamos treinar para isso, vamos começar a nos pensar, vamos sentir, né? O que eu estou sentindo? Como é que eu estou sentindo isso? O que isso significa para mim no meu sentir? O que isso está me doendo, hein? Eu estou fazendo um mestrado no Albert Einstein de dor crônica. E eu já tive, eu acho que umas 5 aulas de psicologia no mestrado. E o que mais é falado é sobre a associação das doenças com os sentimentos. É total essa. E a medicina está mudando para um modelo biopsicossocial. Está saindo do modelo clássico da medicina e está entrando nesse modelo e dando muito mais importância a um tratamento multidisciplinar e ao sentir do paciente do que na doença do paciente. Perfeito, e vou mais, porque o meu livro A Fronteira do Adoecer, ele mostra justamente que nem o cilindro lá, o quadrado e o retângulo, é o mesmo. Né? Então, somático, eu não faço distinção entre corpo somático, então é uma redefinição do conceito de doença e de saúde. Totalmente, né? Vai mudar tudo, muda tudo. 10 anos a medicina não vai Mas tem que migrar. Se você não migra para o paradigma, você fica com um abismo e não consegue juntar. Quando você põe o paradigma vibracional, você cria a ponte. Além de criar a ponte, você elimina o abismo, que passa a ser inteiro. O abismo é porque estamos num paradigma cartesiano, mecanicista. Sim. Quando você vai para o paradigma, você entra no mar. Entrou no mar, não tem divisão, você nada. Né? E o outro não. Não tem divisão e não tem como separação. Não, você faz recorte. Eu posso nadar para lá, faço para cá, recorto aqui. Tá tudo no mesmo mas lugar. Tudo no mesmo lugar. Flávio.